Jogando conversa fora, cultura que não tem hora, palavra que o vento ecoa e espalha e faz a história. Olá amigos, tudo bem? Vocês estão no Jogando Conversa Fora, portanto, se inscrevam, deixem seus likes, ative o sininho das notificações para tornar o nosso canal cada vez melhor. Hoje a gente vai conversar com um amigo de longa data. Eu o conheci ainda como advogado, depois ele foi ser juiz de direito, hoje está aposentado, curtindo um pouco do seu merecido descanso. Ele é uma pessoa que tem uma história de vida muito interessante, é um homem muito religioso, hoje ele é diácono. Ele, por sinal, foi amigo do Belchior, cantor famoso, e tem muita história para contar também a respeito disso. A gente, a partir de agora, conversa com meu grande amigo João Batista Rios. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, é um prazer imenso eu ser convidado pelo meu amigo, direto amigo, Muito obrigado. doutor, afinal de contas, Walter Siqueira, desde como ele falou, desde quando éramos advogados, que nós nos encontramos aí pelas lides da vida, e eu me fui pego de surpresa por essa fidalga oportunidade que ele me dá para eu poder aqui interagir um pouco com o próprio Dr. Walter da minha história de vida. Quem é o João Batista Rios? Uma pergunta curiosa, quem sou eu? Bem, eu sou natural de Parnaíba, nasci num berço altamente católico, onde meus pais me encaminharam pela senda do bem, da verdade, da fé, do caminho da igreja. E por conta desse meu caminhar, trilhar nos caminhos da igreja, é que eu fui instruído de forma, até diria, indireta, por alguns frades capuchinhos, muito santos, que Parnaíba, naquele tempo, 1958, 59, 60, havia em Parnaíba, e por conta disto, eu me espelhando na vida deles, nasceu em mim aquela posse de amanhã ser um igual a eles. E daí, então, falei com meus pais, e meus pais não se opuseram, e me enviaram para o seminário. Eu tinha 10 anos de idade. Então foi uma escolha sua. A escolha foi minha. Meus pais nem sabiam se eu tinha essa plataforma de ideal. Eles não tinham, né? Nem eu também. Eu tinha também, né? Mas criou em mim isto. Eu fui para o seminário em Messejana, em Fortaleza, e lá eu estive por um período de 8 anos. Até quando eu concluí, naquele tempo, o seminário menor, eu concluí o 2º grau, que hoje é o médio, né? Quando eu já me preparava para entrar no seminário maior, que era o de filosofia e teologia, e ato contínuo seria o sacerdócio, eu deixei. Deixei aquele ideal que eu pretensamente pensava ter, de ser padre, mas não deixei o meu ideal em Cristo. Foi nessa época que você conheceu o Belchior, o famoso compositor? Bem interessante. O Belchior é um capítulo bem interessante na vida de seminário. 1964, o Belchior ele ganhou o nome no seminário de Frei Antônio Carlos Maria de Sobral. Esse é o nome religioso dele. O nome civil é Belchior, né? Mas no seminário ele tinha um nome diferenciado. Qual era o seu nome? Eu ia responder já. O meu nome religioso era Frei Eduardo Maria de Parnaíba. O nome Maria, no contexto do nome, é porque São Francisco de Assis, que era o fundador dos franciscanos, ele tinha uma devoção inusitada à Nossa Senhora. Por conta disto, na sua regra de vida que ele compôs,
que o Papa Urbano III aprovou no ano de 1222, 1220, ele fez questão de incluir na regra de vida que os seus seguidores devem incutir no seu próprio nome, o nome de Maria. Eis a razão. E o Antônio Carlos era um homem, como dizia agora há pouco para o meu amigo, Dr. Walter, ele diria, de certa forma, um homem sui generis, tá? Pela sua inteligência. E também, quando eu digo isso, muitas pessoas estranham muito pela sua piedade. Um homem, se você vir o Belchior de joelho, rezando diante do Santíssimo, aí a gente poderia dizer se era Cristo ou se Belchior era. Um homem de uma espiritualidade impressionante. Nos encantava a nós todos. Tá? Eu mesmo, na época de seminário, eu tive pouco tempo com ele, foi só um ano apenas, né, que eu estive com ele. Mas foi o suficiente para eu me embeber na sua instrução de fé. Dele, eu subtraí muita coisa. Além do mais, um homem de muita inteligência. Ele, para você ter uma ideia, o latim, naquele tempo, era língua pré-requisito, tá? Para você se encaminhar na vida claustral, na vida do claustro, do convento, como religioso, e como não só religioso, como também no seminário diocesano. O latim é pré-requisito de língua, até porque o latim é a língua da igreja. Ainda hoje é, só que a coisa está caindo um pouco mais, né? Mas ainda continua. E o Belchior pegou o latim, ele precisou de apenas 6 meses, não somente para aprender o latim. Eu passei 4 anos, né, doutor? Eu passei 4 anos para aprender um pouco, o latim. E ele precisou de apenas 6 meses, não só para aprender, para ter o latim como peça de currículo, mas para ensinar. Genial, né? Ele é genial. É um homem, assim, impressionante. Aí depois ele saiu do seminário e ele se enveredou ele foi fazer medicina e, salvo engano, ele estava já no 3º ano de medicina, quando ele também deixou a medicina e se envolveu com o mundo artístico dele. Recordo muito bem, bem interessante isso que eu considero, ele veio fazer um show aqui em Teresina, em 1968, 8. Eu fui ao show dele, lá no Teatro 4 de Setembro. E lá, então, depois do show, eu estive com ele um bom tempo, conversamos muito, aquela coisa toda e tal. E ele havia concedido uma entrevista àquela revista, não sei se ainda hoje tem por aí, revista Contigo, uma revista feminina, sobretudo para o mundo feminino, né? E ele concedeu uma entrevista a essa revista, e eu fui e li, obviamente, é o meu amigo, meu colega, tudo isso, eu me empolguei com a entrevista dele. E uma pergunta do repórter, o repórter perguntava ao Belchior, ele era casado naquele tempo, não sei o nome mais da mulher dele, muito bonita. Ele disse, a tua mulher posasse, não, tu permitiria que a tua mulher posasse nua numa capa de revista? Aí eu disse, olha, eu sou casado com a minha mulher, mas o corpo não é meu, é dela. Se ela quiser posar, que pose. Então, diante disso, Belchior, eu tenho uma pergunta a te fazer. Na minha concepção, ou tu confiava tanto na tua mulher, que ela era incapaz de fazê-lo, ou então tu não estava nada aí para ela. Aí ele simplesmente me abraçou, me beijou e saiu. Ele era muito visto, certo? O Belchior é uma pessoa assim, fenomenal. Você sofreu muito então quando ele morreu, né? Não somente eu, como todo
todo o elenco de ex-seminaristas seráficos, nós todos os anos nos reunimos, ex-seminaristas, um grupo de uns 40 ex-seminaristas, já todos da minha faixa etária, de 70 anos, né? E o choque foi grande, porque ele realmente nos empolgava a todos. Um homem realmente, uma figura que não só nós ex-seminaristas perdemos, como também o mundo da música. Perdeu um grande cantor. Não digo grande cantor, porque eu dizia para ele, rapaz, deixa de cantar, porque tu está acabando com as tuas músicas. A tua voz é péssima. Ele, novamente, ele costumava de... Quando ele não tinha resposta, ele me abraçava e me beijava. Aí pronto, não dizia nada. Não dizia nada. Você falando aí que estudou e no final, quando foi para entrar mesmo de vez para ser frade, você saiu. Sim. Se não houvesse celibato, você teria continuado? Olha, não foi a questão celibatária que me fez deixar o seminário. Para você ter uma ideia, eu só fui despertar para este mundo erótico, digamos assim, tá? 2 anos depois, já depois dos meus 20 anos, é que eu fui, certo? Porque você vive num seminário menor, que é o meu caso, num mundo tão místico, tão místico. Está esperando Deus o tempo todo, né? Óbvio, oração de manhã, de tarde, de noite. Quando você está no noviciado, o noviciado é um período de 1 ano que os religiosos fazem, ao menos os capuchinhos faziam, não fazem mais. Você se acordava todo dia, à meia-noite, 0 hora até 1 da manhã, você se recolhia na capela para rezar. Naquele tempo se chamava ofício divino. Hoje é ofício das leituras. 1 hora rezando, quando todo mundo estava dormindo e tal. Nós, frades, estávamos rezando. Eu digo isso por quê? Para dizer que a vida de um religioso, que é no meu caso, é um mundo muitíssimamente místico. Então, diria, em tese, não dá nem tempo para pensar em outras coisas. Mas assim, de uma maneira geral, para as outras pessoas, como é que você vê a questão do celibato? Você acha que ele é necessário, que ele podia ser dispensado? Olha, a questão do celibato é muito discutido. A igreja sempre discutiu o celibato sacerdotal. Inclusive começou, se não me engano, no século XII, né? Não existia realmente isso. Você vê que no Oriente Médio, a igreja do Oriente, tá? Lá, quando o diácono é um período que antecede ao sacerdócio, não no meu caso eu sou diácono permanente. Bom, então eu vou ser diácono enquanto vida tiver. Mas, para aqueles que se enveredam para a missão sacerdotal, antes de se ordenar sacerdote, ele tem um período de 6 meses para saber se realmente é aquilo que ele quer ou não. Tá? No Oriente, neste período, os bispos costumam chamar os candidatos ao sacerdócio, que são os diáconos provisórios, porque são só 6 meses. Ele pergunta, como é que é? Você quer? Aguenta o negócio, né? Ou não? Se você realmente quiser ser padre celibatário, eu vou, como bispo, eu vou te ordenar padre celibatário. Certo? Não vai ter mulher. Mas se você quiser se casar como padre não celibatário, eu vou te ordenar. Você vai ter a tua mulher, os teus filhos. Olha, isso existe. Aí a igreja romana, tá? A igreja que é fincada no Vaticano, tá? Essa igreja que instruiu isto. Agora, se você me perguntar, a igreja católica romana, não a ortodoxa, que é do Oriente, vai manter isso tudo, isso sempre? Ela vai continuar a resistir à pressão que há, certo? Mas interessante, viu, doutor Walter? Antes que eu conclua, antes que eu me esqueça, essa pressão é de fora para dentro. Não há pressão dentro da igreja de padres para acabar o celibato. É o povo na rua. Quem é do clero? O Padre Fábio de Mello, inclusive, fala isso num dado... Falou isso? Falou isso. Então eu estou em comunhão com ele, né? Não é o povo da rua que está querendo isso. Mas você nunca viu, por exemplo, padres
fazer uma passeata, ou um manifesto, ou pressionar o Papa, ou coisa que o valha, para realmente acabar com o celibato sacerdotal. Isso não existe. Nunca houve. Desde Ele é quando foi necessário, instituído. o celibato? Eu diria, entenda, eu diria que sim, entenda. Eu não vou querer aqui defender o celibato. Mas eu tenho uma questão muito interessante, a mim interessante. Digamos que eu seja padre não celibatário. Por quê? O ser padre é você ser 24 horas a serviço da sua igreja. O que é a igreja? Não é o templo feito de pedra, não. Isso aí é detalhe. O templo ser humano, é o povo. Você tem que passar 24 horas do dia e da noite para estar sempre predisposto a atender o seu rebanho, as suas ovelhas. Pequeno exemplo, eu vou também, se eu não seja até bem interpretado, mas é o que eu penso, eu vou dizer. Eu sou padre, não celibatário, tenho minha mulher, meus filhos, e eu estou numa igreja que realmente só haja eu como padre, numa paróquia, só eu. No interior, sobretudo, para ter um padre, tem, até nem padre tem. E domingo, a igreja lotada, todo mundo, e de repente a minha mulher adoece de imediato, um filho meu adoece, ou uma coisa. Eu vou ter que deixar. E aí, como é que é? Eu vou ficar dividido. Eu vou dar assistência à minha igreja, que ela está lotada no templo e me espera, ou eu vou dar atenção à minha mulher, ou meu filho, ou algum problema que envolve a minha família. Ou então, com que disposição eu vou estar lá, no altar, pregando, fazendo a minha homilia, ou participando do ato religioso, e a minha preocupação reinante lá em casa, porque lá em casa tem o meu problema, no caso. Filho que se drogam. Já pensou? Até o filho do juiz, do padre é alcoólatra, a filha dele é uma prostituta, que lição de vida ele vai ter a nos dar? Tudo isso é possível? É ou não é? É possível, sim. Agora, a gente lida, infelizmente, com padres que têm relações extraconjugais, ou, não vou dizer extraconjugais, Relações. Tem relações com mulheres, Uhum. E principalmente religiosos que são envolvidos com pedofilia. Isso. O que isso tem a ver com o celibato, ou não tem nada a ver com isso? Olha, quando eu estudei, eu tive noções de filosofia, ainda no curso de Direito. Eu aprendi com um escritor hindu, ele dizia o seguinte: o homem não é ato, o homem são atos. Hoje ele diz, eu sou isso, eu defendo isso. Já amanhã, eu já não sou isso, eu sou aquilo. Você entra no seminário para ser padre, se ordena, tudo isso, focado, tendo como viés a missão sacerdotal, de pureza, de castidade e tal, mas de repente a cabeça muda. Nós somos homens, somos volúveis, somos humanos. Em cima disso, para concluir, já na questão da pedofilia, o Papa Francisco, ele foi deveras veemente. Eu não quero padre... Mais do que os outros, né? Mais do que os outros. Bem mais. Eu não quero padre pedófilo na igreja. E, constatada a veracidade da ação criminal de um padre desse, ele vai ser julgado não só a nível administrativo, como ele vai responder penalmente na esfera comum. Quer dizer, prova de que a igreja não aceita a pedofilia. É o pior crime dentro da igreja católica, doutor Walter e senhores telespectadores, é o pior crime de um membro do clero para a igreja, é o crime de pedofilia. Você falou do Papa, ele é amado, respeitado, pelo menos, pode dizer, pela grande maioria das pessoas, inclusive por pessoas que não são católicas. Verdade. Em compensação, ele é muito atacado por aqueles conservadores da Igreja Católica e, mais recentemente, até que no Brasil a gente vê alguns ataques por conta desse envolvimento dele com a questão das queimadas na Amazônia, defesa do meio ambiente,
como sendo alguém que já teria um histórico de envolvimento com as pautas mais à esquerda. Como é que você vê isso aí? Como é que você vê essas acusações que são feitas contra o Papa? Eu tenho acompanhado de perto essa situação. O Dr. Walter e amigos e amigas que nos ouvem, quando eu estudei latim, aprendi uma máxima belíssima. Ignoto nulla cupido, ou seja, ninguém não ama o que não conhece. Para você amar, necessariamente, condição, sem a qual não, você não ama. Tem que conhecer. Pelo que eu tenho lido e estudado, ainda na época que ele era apenas Borgólio, o Papa Francisco, o nome dele era Cardeal Borgólio, na Argentina, eu já conhecia a vida, muito da vida dele. É preciso que nós conheçamos melhor o Papa Francisco para que nós abramos a boca para tecer algum comentário, seja pelo sim, pelo não, da vida dele. Ele é um imperfeito? Não. Não é. Tem erro? Tem. É humano. Mas ele não erra, não pode errar. Quando ele fala urbi et orbi, o que é isso? Quando o Papa fala de Roma para o mundo, urbi et orbi, é uma expressão latina, de Roma para o mundo, quando ele fala em termos de fé, de documentos eclesiásticos, ele não erra, porque tem a ação do Espírito Santo. Mas isso não impede de que ele, quando fala humanamente, ele tenha o seu deslize. Quem não tem deslize? A taxar o Papa Francisco de comunista, como eu tenho ouvido por aí, não somente eu, né? Comunista, esquerdopata, é aquele outro, sabe? Ele incentiva isso, aquilo outro, ele tem umas investidas favoráveis ao Maduro na Venezuela, certo? Ao Fidel, antes, que era o Fidel em Cuba, certo? E assim vai. Quer dizer, é preciso que se prove. Muita coisa está no subterfúgio da falta de prova. Você, que foi meu colega de carreira jurídica, sabe que há um princípio do direito que ele diz, alegar e não provar, é o mesmo que não alegar. Então, tem que comprovar. O que se faz muito contra o Papa Francisco é alegações. São alegações, é verdade. Alegações demais. Enquanto isso, ele não sofre? Sofre sim. Porque há muita injustiça com ele. Que ele tem aquele lado de Francisco de Assis, lado mais aberto para o pobre, isso é uma tônica dele, desde quando ele era Borgólio na Argentina. Os argentinos, sobretudo da cidade da capital, Buenos Aires, sabem muito bem da investida dele junto à classe pobre. Isso é dele. Eu tenho uma pena muito grande, viu, doutor Walter, de quem ataca de forma até imprudente a dignidade do Papa Francisco. Porque eu me recordo naquela passagem de Cristo que ele diz: ai de quem tocar no meu ungido. Ai de quem? Ai, este ai dói. Este ai dói. Ai de quem tocar no meu ungido. Vai responder. O Papa Francisco tem feito avanços reconhecidamente grandes. Também outras questões. Por exemplo, você faz parte do Tribunal Eclesiástico, funciona aqui em Teresina, na Diocese, e ele avançou, o Papa, em relação a tomar medidas para diminuir aquele tempo, que era um processo bem mais demorado, hoje reduziu. E eu queria que você falasse, aproveitando o ensejo, falasse também de como funciona esse tribunal, até para que as pessoas que nos assistem possam entender. Por exemplo, um casamento, ele pode ser anulado, o nome certo é anular, tornar sem efeito. Eu queria que você explicasse isso. Veio de boa cepa
essa sua colocação, viu, doutor Walter? Em setembro de 2015, o Papa Francisco ele publicou uma carta apostólica denominada Mitis Iudex Dominus Iesus. O que é isso? No latim, fácil para que alcance a quem não estuda latim, significa dizer mitis, suave. Senhor Jesus, manso juiz. Senhor Jesus, manso juiz. Isso é uma carta apostólica chamada motu próprio. O motu próprio é quando o Papa escreve, digamos, do seu próprio punho. Seria isso, né? É ele é quem escreve, ele não delega ninguém para escrever, ele não faz. É motu próprio. Ele quis realmente melhorar a situação de assistência àqueles casais, no religioso, obviamente, que, por questões quaisquer, tiveram os seus casamentos desfeitos a nível de igreja e que estão aí, a doidivana, buscando uma solução, tal. O Papa Francisco, ele não mexeu, é isso que a nossa imprensa, alguns setores da nossa imprensa, não foram felizes, certo? Quando disseram que o Papa abriu mão da igreja para casamentos desfeitos, que agora pode se casar. Isso que se deu muito naquele 2014. Não foi nada disso. Mas você foi muito preciso quando disse. O Papa Francisco, neste motu próprio, ele facilitou, de certa forma, o ingresso daqueles casais nessas situações fáticas, tá? Desfeitos seus casamentos e querem ver uma forma de como se reencontrar na igreja. Então, ele, esse motu próprio, ele abriu caminhos para facilitar o acesso e reduzir aquele tempo tão elástico para a solução de um caso desse. O tempo hoje é quanto tempo? É isso que eu vou dizer. A minha irmã, por exemplo, há 15 anos, ela teve o seu casamento, certo, desfeito, e ela precisou de 8 anos para que a igreja desse a ela uma resposta ao que ela queria. Hoje eu aqui em casa, na minha mesa aqui, ao lado do meu pequeno escritório que eu tenho aqui, eu estou com 3 processos, certo, para dar meu parecer. Hoje você demora, diria, estourando uns 8 meses, se chegar a 8 meses. E o termo certo é anular o casamento, tornar a ser feito? Eu participei, eu estou vindo de Belo Horizonte, e onde eu concluí o meu curso de especialização em Direito Canônico, né? E lá eu me recordo que eu tive uma discussão com alguns padres, certo? E o alunado, né, do curso a respeito de nulidade. Quando eu levantei a questão, dizendo que, gente, nós temos que mudar essa terminologia. Nulidade, não. Porque a igreja não tem o condão de anular um casamento. O cânone 1141 do Código Canônico reza o seguinte: o casamento ratificado e consumado não pode ser dissolvido por nenhum poder humano, nem por nenhuma causa, exceto a morte. Nem o Papa, ninguém pode dissolver um sim, desde que este sim não esteja eivado de nulidades. Aí é outra coisa. Então, qual é o termo técnico que deve ser posto? Declaração de inexistência de vínculo. A igreja vai declarar de que aquele seu sim, dado naquela oportunidade, não valeu, porque havia defeito de forma. Aí vinha há um elenco, tá? Essa oportunidade, eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, que esteja numa situação semelhante ou coisa assim, ter o seu casamento foi desfeito, procure o tribunal eclesiástico. Sabe por quê? Grave o que eu vou dizer. No Brasil, é estatístico, 86% dos casamentos
eu diria sacramentais, né? Nos sacramentos, eles não existiram. É provável até, doutor Walter, que o seu casamento não tenha existido. O meu também. Você entendeu? Mas isso estou só brincando. Essa é a estatística. 87%. Os meus pareceres, que eu sou defensor do vínculo matrimonial do Tribunal Eclesiástico, o nível é esse. 86%, 85%, certo? Eu dou parecer favorável ao demandante, ou a demandante, aquele ou aquela que pleiteia, certo? Uma declaração. Dando guarida a quem pede. Você é um homem de uma fé indiscutível. E Procuro. um respeito muito grande, obviamente, a Deus. Obrigado. Mas se fosse possível você ser Deus por um minuto, o que você faria? Se fosse possível. Se fosse possível, eu usaria da misericórdia que ele tem. Se eu fosse Deus, por um minuto, neste minuto de endeusamento, eu usaria da misericórdia que ele tem consigo. Agora, até onde alcança essa misericórdia? Aí tem os seus parâmetros. Né? Porque há situações tão reais que, por mais misericordioso que você seja, por mais pai que você é, você diz não. Ou diz sim. Só que, quando Deus, na sua infinita misericórdia, ele diz não a um de nós, este não, vamos traduzir por um sim. Por quê? Porque o não dele é um sim para mim. Bonito. A gente até agora falou do seu lado religioso, do seu lado de diácono. Queria falar também um pouco do seu lado como juiz, apesar de que eu tenho que começar a falar do seu lado de juiz, falando também um pouco do religioso, porque você foi quem criou, até onde eu sei, o texto dos homens lá na comarca, se não me engano, Itaueira, que você trabalhou, né? Como é que se consegue conviver bem o homem tão religioso com aquele homem que tem que julgar, que tem que aplicar a lei dos homens com rigor? O doutor Walter, de senhores e senhoras que nos ouvem, quando você tem uma mística dentro de si, quando você nasceu num berço, no início eu falei, num berço altamente católico, cristão, quando você buscou, ao longo dos meus 71 anos de idade, sempre colocar Deus na frente de tudo, não há como você se desvencilhar nas suas atividades, certo, profissionais. Se você não acreditasse em Deus, se você é ateu, você conseguiria julgar do mesmo jeito? Não. Eu penso que não. Porque não tinha temor a Deus. Se você não tem temor a Deus, você vira um animal. O livro da sabedoria, ele diz lá, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Olha que coisa bonita. Muito bonito. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Ou seja, se você não tiver temor a Deus, você julgar bem, julgar mal, tanto faz uma coisa. Você foi ameaçado de morte 2 vezes pela sua atividade jurisdicional. Verdade. Peitando os poderosos. Como é que foi vivenciar isso e onde foi que Deus realmente lhe ajudou a enfrentar esses momentos de dificuldade? Logo que eu assumi a magistratura, em 1998, lá em Bertolínia, no meu primeiro dia de trabalho, no meu gabinete, eu me tranquei. E passei 1 hora, de 7 até as 8, recebendo os fluidos, ou fluidos, como alguns chamam, né, do Divino Espírito Santo, e criei uma oração, minha oração de magistrado. Eu fui inspirado realmente por Deus. E essa oração me trouxe ao longo de minha vida como magistrado. E essa oração me dá uma força brutal. Uma força... Por quantos anos de magistrado? 15 anos. Então, essa oração que eu sempre trouxe comigo, foi realmente o meu... Aliás, ela foi, para mim, um escudeiro. Tá? Eu me apoiava muito nessa oração, minha confiança em Deus. E Deus me deu força suficiente
para eu superar essa questão. Agora, o meu medo das ameaças que sofri não pairava notadamente na minha pessoa. Eu estava ali, pronto. Para quê? Para o que vier, fazer o quê? Mas o meu medo é porque a ameaça não é somente a minha pessoa, mas a minha família, minha mulher e meus filhos. Teve, então, alguma coisa da magistratura que você sente que você podia ter feito melhor, ou você acha que realizou tudo a contento? Eu não tenho, viu, doutor Walter, senhores e senhoras, eu não tenho nenhum pesar. Tá? Eu combati o bom combate. Na magistratura, eu combati o bom combate. Acabou a carreira, guardou a fé. Guardei a fé, como diz São Paulo, né? Exatamente. Então, eu saí de lá de cabeça erguida, seguro, feliz, por ter realizado um bom trabalho. Tá? E devo muito à minha magistratura. A magistratura foi, para mim, uma escola. Uma escola. Eu aprendi muito, muito, muito. Isso me serviu muito para o meu crescimento, inclusive esse espiritual. Porque, como a sua pergunta anterior, como eu conseguia conciliar o meu serviço de magistrado com o meu serviço de fé, um ajudava o outro. É interessante como o povo, por onde eu andei, por uma das 7 comarcas que eu andei, é incrível como aquele povo me dava assim, uma assistência tão grande, sabe? E me facilitou. Eu usava, eu tenho que dizer isso, eu usava da minha condição de magistrado para atrair fiéis para a igreja. Eu usava. Por exemplo, só um exemplo, basta um exemplo. O terço dos homens. Onde eu passei, por onde eu passei, menos pico que já existia lá, as demais cidades todas eu criei, tá? O terço dos homens é fruto, certo, do meu trabalho como magistrado de influência junto à sociedade. Muito bonito. Tá? Eu fazia isso com o coração, certo, fervoroso. Eu me sentia realizado, muito feliz, tá, com isso. Eu me recordo tanto que tinha um rapaz dos homens que ele era vereador. Não vou dizer a cidade, porque eu não quero... Não criar problema. Para não criar... Não, nem problema não, nada de problema. Ele chegou no meu gabinete já com o ofício, numa ata, uma coisinha assim, da Câmara Municipal, já me otorgando o título de cidadão dessa cidade. E ele era médico, esse vereador, muito meu amigo, muito cristão também. E eu disse para ele, olha, da minha liberdade que eu tenho com o meu amigo, eu vou dizer que eu não quero isso aqui não. Aí ele disse, mas por quê? Por que você não aceita? Eu disse, olha, tudo que o senhor escreveu na sua exposição de motivos para que a Câmara aprovasse o seu projeto de lei, tá? Isso tudo eu fiz como magistrado. E o magistrado é pago para isso. Portanto, quem cumpre o seu dever não pode esperar palma de ninguém. Cumpriu o seu dever. E um título de cidadania é um título muito valoroso, mas para aqueles que realmente o fazem por merecer. Mas não foi por merecer. Se eu cumprir o meu dever, é um dever meu. Será que eu, se não fosse juiz aqui, eu faria tudo isso? Nem tinha como fazer, porque eu não tinha suporte para fazer o que eu fiz. Né? Então, eu renuncio, agradeço muito. Ele ficou chateado comigo, mas depois nos abraçamos. Ele entendeu. Então, como eu falei, eu usei muito da minha posição de magistrado, não como algo imperioso, não, de forma muito democrática, obviamente, né? Mas com isso aí eu fiz algumas coisas nesse sentido. Eu usava para atrair. É verdade. Meu bom amigo, eu queria que você agora se despedisse aqui das nossas câmeras, falasse para os nossos internautas, deixasse uma mensagem bem bonita, como você costuma fazer quando você se dirige aqui às pessoas. Bem, o que eu quero dizer para vocês todos, de antemão agradecer a paciência que vocês tiveram de estar conosco até agora e dizer para vocês de que não é difícil você ser bom. Gravem. Não é difícil ser fácil. Vou repetir. Não é difícil ser fácil.
O que eu quero dizer com isso? Para você conquistar o outro com a sua palavra, com o seu exemplo, com o seu exemplo de vida, você não vai fazer dificuldade nenhuma. Exerça aquilo que o seu coração pede. Até onde a sua mão pode se estender. Que há muita gente esperando que você estenda a mão a ela. Faça isto. Seja fácil para com o outro. Seja acessível. Você vai ver da resposta que o povo tem a lhe dar. Não é difícil, é muito fácil. É por isso que repito, não é difícil ser fácil. Seja fácil, não apenas para o seu próximo, mas seja fácil para você mesmo também. Quebre paradigmas do seu eu indisciplinado. Quebre. Você vai ver que a sua vida vai sentir melhor e vai sorrir muito mais para você, como ela costuma sorrir para mim. Muito obrigado. Até mais. Meu amigo, muito obrigado, digo eu, por você ter aberto aqui essa sua casa linda para nos receber. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Bem, a gente fica por aqui, mas antes de mais nada, queria agradecer a Tele Companhia que me veste, agradecer aquelas pessoas que já se inscreveram, que deixaram seus likes, que ativaram os sininhos das notificações, para tornar o nosso canal mais conhecido, melhor. Convidar vocês, a próxima semana a gente se encontrar de novo. Enquanto isso, eu fico por aqui, jogando conversa fora. Jogando conversa fora, cultura que não tem hora, palavra que o vento ecoa e espalha e faz a história.